Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o vídeo em que finalizaremos o iceberg das creepypastas, sendo essa a camada 5 do iceberg. Essa camada apresenta tópicos sombrios, desconfortantes e também perturbadores, então fique por sua conta e risco continuar aqui nesse vídeo. Antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria de fazer alguns pedidos, então por favor se inscreva no canal, deixarem o seu like para ajudar aqui a eu continuar com o canal e seguir minhas redes sociais, como os meus Instagrams de desenho e de tatuagem e o meu Twitter, e por fim conferirem a minha comic que estou publicando na Webtoons chamada Toontown. Então, sem mais enrolações, vamos para a quinta e última camada do iceberg das creepypastas. A creepypasta Raelo conta a história de um arquivo de áudio misterioso encontrado na internet, supostamente chamada Raelo.wav. Segundo os relatos, quem dá play nesse som ouve algo que parece um canto suave e hipnótico, quase como uma voz robótica misturada com sons ambientes estranhos. No início parece inofensivo, mas conforme o áudio avança, surgem frequências agudas e distorções que causam dor de cabeça, náusea e uma sensação crescente de paranoia. Testemunhas dizem que, após escutar o arquivo inteiro, começam a ver figuras humanoides de olhos vazios nas sombras e ouvir sussurros repentinos dizendo o nome Raelo em lugares silenciosos. Algumas histórias falam que pessoas que desapareceram depois de ouvir o áudio ou que ficaram obcecadas, tentando recriar os sons e espalhar o arquivo para os outros. A creepypasta Skin Daddy é narrada por uma criança que vê uma entidade chamada Skin Daddy, uma figura que aparece no seu quarto à noite, conversando de forma amigável e protetora para ele. Com o tempo, coisas estranhas acontecem. O pai adoece e desaparece, depois a irmã some sem explicação, a mãe e a polícia não encontram pistas, enquanto o Skin Daddy garante que todos estão em um lugar feliz. No final ele diz que logo levará o próprio narrador, deixando claro que o Skin Daddy é o responsável pelos desaparecimentos de sua família. E não, gente, esse tópico não tem nada a ver com o Mordecai do Apenas um Show. A creepypasta Mordecai conta a história de um narrador em que encontra na internet um arquivo ligado ao seu tio distante chamado Mordecai, apelidado de Mordecai the Murderer, ou Mordecai o Assassino em português. Ele descobre que Mordecai usava uma droga fictícia chamada HK447, que causava alucinações e dependência. Nas visões, entidades o guiavam, levando-o a sequestrar e matar crianças, além de assassinar quem tentasse impedi-lo, inclusive a sua própria família. Ao baixar o arquivo, o narrador passa a ter ligações de vídeos estranhos, sons de respiração e sensação de ser observado, como se o assassino continuasse vivo de alguma forma. O final sugere que a presença de Mordecai é sobrenatural e inevitável, deixando o narrador à beira da loucura. Na creepypasta Skype, o narrador conversa por chamada de vídeo com sua amiga Annie, que está sozinha no quarto da faculdade enquanto a sua colega de quarto saiu. Ela precisa deixar a câmera ligada e sair por alguns minutos por causa de um alarme de incêndio. Pouco depois, o narrador viu um estranho entrar no seu quarto. Veste um macacão manchado, um gorro, uma máscara feita de crânio de bode e tem uma luva de borracha presa a um gancho. O intruso pega o telefone de Annie e encara a câmera em silêncio. O narrador tenta avisar e ligar, mas a ligação termina em suspense, sem revelar o que aconteceu com Annie. A creepypasta e-mail conta que o narrador recebe um e-mail anônimo sem texto com um anexo misterioso. Ao abrir, encontra mensagens e imagens perturbadoras parecendo um pedido de ajuda ou uma confissão. Depois disso, ele começa a sentir que alguém o observa, como se o simples ato de ler o anexo tivesse marcado sua vida para sempre. A história termina em paranoia e suspense, sem revelar quem enviou nem o que realmente queriam com o protagonista.
A creepypasta The Tale of Robert Elm, ou em português, O Conto de Robert Elm, acompanha Robert, um homem que frequenta um bar em Seattle e após anos de silêncio decide contar a sua história. Ele revela que está envolvido com um culto chamado Círculo Negro que realiza rituais macabros em adoração a uma entidade chamada Sekra. Embora tenha escapado de um sacrifício, Robert continua sendo perseguido pelo culto e por forças sobrenaturais, mantendo uma atmosfera de terror e suspense durante toda a narrativa. A creepypasta Mr. Friend 123 gira em torno de um blog misterioso no Tumblr administrado por um usuário chamado Mr. Friend 123, que postava vídeos curtos e perturbadores com figuras estranhas chamadas Bird e Bag, além de mensagens enigmáticas sugerindo perseguição e fenômenos sobrenaturais. O conteúdo gerou teorias sobre cultos e entidades sobrenaturais ou experimentos psicológicos. Em setembro de 2015, o blog foi deletado, deixando apenas a fama e o mistério entre os fãs da creepypasta. A creepypasta Morbus.avi conta sobre um vídeo perturbador que mostra uma operação médica realizada por figuras mascaradas chamadas de médicos da peste negra, em que um homem infectado sofre procedimentos dolorosos. Após assistir o vídeo, o narrador começa a apresentar sintomas semelhantes ao que o paciente do vídeo sofreu e é levado a um hospital e se prepara para a mesma cirurgia, criando uma atmosfera de terror, desespero e perda de controle sobre o próprio corpo. A creepypasta Talk to Strangers, ou em português, Conversa com Estranhos, narra a história de um homem que, ao abandonar sua mochila para parecer mais maduro, começa a observar os passageiros do metrô durante suas viagens diárias. Ele categoriza as pessoas em grupos como fingidores, falsos dorminhocos e viciados em MP3. Ok, né? Até que nota um homem comum que sempre viaja na mesma hora e no mesmo vagão. Esse homem parece não reagir a nada ao seu redor, o que desperta curiosidade no protagonista. Com o tempo, ele passa a seguir esse homem e outros semelhantes chamados de strangers, ou estranhos em português, desenvolvendo uma obsessão por eles. Eventualmente, ele começa a matar esses estranhos, mas decide parar de matar inocentes. Ele então escreve sua história repetidamente para ser encontrada nos vagões do metrô, pedindo que alguém encontre sua mãe e lhe diga uma mentira. A história explora temas de obsessão, isolamento e percepção da realidade, deixando o leitor com uma sensação de desconforto e inquietação. A creepypasta Secret Bar, escrita por Kay Benning Kellen, narra a experiência de um homem que, após ouvir rumores sobre um bar secreto na cidade, decide procurá-lo. O bar sem nome na fachada só pode ser acessado por meio de uma senha específica. Ao entrar, o protagonista se depara com um ambiente peculiar e clientes que compartilham histórias misteriosas. A história explora temas de mistério e o fascínio por lugares secretos e desconhecidos. Na creepypasta The Town of Blunt conta a história de uma família que encontra uma cidade misteriosa chamada Blunt, com casas de cores estranhas e habitantes de peles pálida e tons azulados. O ar tem um cheiro forte de peixe e a cidade transmite uma atmosfera opressiva. Ao tentar sair, eles percebem que estão presos em um loop temporal, sugerindo que Blunt é uma dimensão paralela ou um pesadelo eterno. O narrador, já adulto, relata que a cidade ainda o persegue em seus sonhos. Na creepypasta Spectre, o narrador relembra uma viagem de infância à Inglaterra quando visitou uma igreja antiga e imponente. Durante o culto, ele percebe um homem muito alto e magro, encapuzado, com o rosto coberto por um pano branco que deixava apenas os olhos à mostra. Ao trocar os olhares com a figura, sentiu um medo intenso. Quando se virou de novo, ele havia desaparecido. Anos depois, já adulto, ao pesquisar sobre o local, ele encontra a famosa foto da Newby Church, tirada em 1963, que mostra exatamente a mesma figura espectral.
o texto termina em um tom inquietante, sugerindo que ele viu o que pode ter sido um verdadeiro fantasma. A creepypasta Sky Judge fala de um vídeo misterioso encontrado na internet que mostraria os últimos momentos de um voo comercial. O vídeo, sem áudio, cheio de falhas, exibe passageiros que somem e reaparecem, um homem de terno que desaparece, flashes vermelhos pelas janelas e uma figura encapuzada que atravessa a cabine. No fim, surge uma luz vermelha intensa e todos aparecem em pânico e a tela fica totalmente branca. A história nunca esclarece se o vídeo é real, montagem ou algo sobrenatural, apenas sugere que Sky Judge seria uma força invisível que julga quem que está a bordo. A creepypasta Generation Loss fala de um vídeo antigo que foi copiado repetidamente, degradando-se a cada cópia. Quem assiste ao vídeo completo percebe formas humanas estranhas no ruído, ouve gritos e sussurros distorcidos e nota um garoto magro e pálido olhando diretamente para a câmera. Alguns relatos dizem que o vídeo causa efeitos físicos e psicológicos graves, como queimaduras na cabeça, alucinações ou até levar pessoas ao desespero extremo. Na creepypasta Seer of Possibilities, Jack é um homem comum que começa a receber instruções de uma entidade misteriosa chamada The Seer. As tarefas parecem simples e inofensivas, mas ao cumpri-las, Jack experimenta benefícios inesperados em sua vida, como dinheiro, oportunidades ou encontros amorosos. No entanto, essas ações têm consequências negativas para outras pessoas, causando acidentes, tragédias ou prejuízos que parecem aleatórios, mas estão diretamente ligadas às escolhas dele. Com o tempo, Jack percebe que está sendo manipulado para fazer parte de um grande plano de Seer, uma espécie de obra de arte interconectada em que cada ação gera múltiplos efeitos. Na creepypasta Abaddon Tenebrae, Gerardo, um adolescente mexicano, encontra um jogo chamado Abaddon 1, que mostra uma versão distorcida e apocalíptica de sua cidade. Ao jogar, ele percebe que os eventos do jogo começam a afetar sua realidade e ele passa a ser assombrado por demônios reais. A história é contada através de 6 guardanapos que Gerardo escreve enquanto está internado em um hospital psiquiátrico, relatando encontros sobrenaturais e a sensação crescente de desespero. A creepypasta Simple Game conta sobre um cartucho de Game Boy Color com um jogo aparentemente comum, mas inquietante. A cada vez que o jogador reinicia, o sol no cenário desce um pouco mais e uma placa avisa: se o sol se põe, o ambiente escurece e o personagem morre, e tudo recomeça, criando um ciclo sem fim. Com o tempo, o narrador sente que está sendo sugado para dentro do jogo, perdendo a noção da realidade, como se nunca pudesse escapar desse loop. A creepypasta Skyrim Secret fala sobre um jogador que, usando comandos, encontra fora do mapa uma mansão oculta chamada Husfortep Manor. Dentro há apenas um livro com o número 1 e uma mulher misteriosa que envelhece a cada visita, dizendo frases proféticas sobre perda e sofrimento. Com o tempo, tudo o que ela anuncia acontece na vida real do narrador. Ele perde dinheiro, emprego e, por fim, a namorada. Cada retorno à mansão torna o lugar mais decadente e o livro ganha novos símbolos, como se registrasse seu destino. No final, ele se afasta do jogo, mas já perdeu quase tudo, acreditando que visitar a mansão desencadeou a cada tragédia. A creepypasta Taboo The Sixth Sense fala de um cartucho de NES que simula leituras de tarô. Jogadores inserem seus dados e fazem perguntas, mas as previsões, além de estranhas, começam a se tornar assustadoramente pessoais. Alguns ficam obcecados, isolando-se
perdem contato com os amigos e, segundo relatos, desaparecem depois de jogar. Fica a dúvida se o jogo tem algo realmente sobrenatural ou se a paranoia dos jogadores causa os acontecimentos. A creepypasta Thumps mostra um narrador tentando dormir quando começa a ouvir baques vindos do corredor. Ele tenta se convencer de que é algo normal e aumenta o volume da TV para se acalmar, mas percebe que isso o impede de ouvir os barulhos que se aproximam. A história termina na tensão, não se sabe o que causa os sons, deixando o medo no ar. A creepypasta Skipper's Bin fala de um canal do YouTube chamado Dennis100 que posta vídeos estranhos com a marca d'água skippersbin.com, um site que não existe. Os vídeos começam com um jantar de ação de graças onde o áudio é substituído por gritos. Depois mostram bastidores com pessoas mascaradas, rindo e cenas cada vez mais violentas e perturbadoras. No final, surge um homem chamado Lewis sendo ameaçado e agredido enquanto uma voz repete 7 years bad luck. Logo após todos os vídeos e o canal desaparecem, deixando apenas o mistério de quem fez aquilo e o porquê. A creepypasta The Blank Revolt conta sobre manequins que ganham vida e começam a atacar humanos. Eles imitam pessoas, se infiltram em casas e lojas e usam vozes humanas para enganar suas vítimas. A história foca no medo do desconhecido e na dificuldade de distinguir quem é real, mostrando um mundo em colapso dominado por essas criaturas implacáveis. A creepypasta The Forgotten Spider-Man narra a história de um fã de quadrinhos que encontra um boneco do Homem-Aranha peculiar e um quadrinho bizarro chamado Blood Death, que acompanha o boneco. O quadrinho apresenta uma versão distorcida do Homem-Aranha, onde Peter Parker é mordido por uma aranha radioativa, mas ao invés de ganhar poderes, ele começa a sangrar profundamente e se transforma em uma criatura monstruosa. Ele mata brutalmente o tio Ben e a tia May, além de outros personagens, em cenas de extrema violência. O brinquedo, com lentes quebradas e um padrão de teia desorganizada, parece ganhar vida e influencia o leitor a continuar a ler o quadrinho. Após terminar a leitura, o fã descobre que o autor do quadrinho morreu de exaustão tentando finalizar a sua obra. A história explora temas de obsessão, horror psicológico e a fusão entre a realidade e a ficção. A creepypasta Twist Ending narra a história de um escritor chamado David, conhecido por suas tramas com finais surpreendentes. Um dia, ele recebe um manuscrito de um autor anônimo que parece ter sido escrito especialmente para ele. Ao ler, David percebe que a história descreve um homem que, após roubar ideias de outros escritores, acaba sendo envenenado com antras por uma vítima anterior. Ao chegar ao final do manuscrito, David encontra uma mensagem escrita à mão do autor, revelando que ele sabia das ações de David e havia envenenado da mesma forma. A história termina com David percebendo que ele é a própria vítima do envenenamento, refletindo sobre a cruel ironia do destino. A creepypasta Room 732 conta a história de um hóspede que se hospeda em um quarto de hotel estranho e inquietante. O ambiente parece normal, mas móveis e relógios funcionam de forma estranha, e ele ouve sons inexplicáveis. Ao explorar, encontra um corredor interminável com portas numeradas aleatoriamente, cada uma levando a lugares diferentes, mas sempre retornando ao quarto 782. No fim, ele fica preso em um ciclo sem fim, criando uma sensação de pesadelo e realidade distorcida. A creepypasta Stay in Bed conta a história de uma pessoa que recebe mensagens misteriosas enquanto dorme, avisando que para não sair da cama. Ignorar os avisos faz com que ocorram eventos sobrenaturais e ameaças desconhecidas, deixando o protagonista em perigo. A história cria tensão usando o medo do desconhecido e a sensação de que até um ato simples como levantar da cama pode ter consequências terríveis.
A creepypasta SpongeBob Hope is Lost mostra um episódio perdido do Bob Esponja que se transforma em terror. O Bob Esponja encontra Patrick e outros personagens em situações grotescas e sofridas, agindo de forma cruel sob influência de uma presença maligna. A história mistura um mundo alegre da fenda do biquíni com o horror psicológico, mostrando a corrupção, o sofrimento e forças demoníacas controlando os personagens. A creepypasta RificoFoltsen.com fala sobre um site perturbador que teria causado suicídios em massa entre jovens. O site mostraria imagens grotescas de cadáveres e um vídeo personalizado mostrando a morte de um visitante. A história enfatiza o impacto psicológico extremo do conteúdo, causando medo, trauma e confusão sobre a realidade e alerta para ninguém acessar o site. A creepypasta Missing Teeth narra a história de uma pessoa que, após escovar os dentes antes de dormir, acorda para descobrir que seus dentes da frente desapareceram. Nos dias seguintes, mais dentes somem, deixando o protagonista angustiado e sem respostas. Em uma noite, ele acorda e vê uma figura estranha no seu quarto, um homem de costas curvadas, com pele pálida e óculos redondos, que coloca a mão em sua boca, sente seus dentes e os retira com precisão cirúrgica. Após o ato, o homem sai silenciosamente, deixando o protagonista em choque e com um sorriso deformado. A creepypasta Superman No More Heroes mostra uma versão sombria do Superman, que abandona sua missão de proteger a humanidade e passa a eliminar criminosos e até heróis que ele considera inúteis, espalhando caos e destruição em Metrópolis. A história explora a corrupção do poder, moralidade e limites da justiça, apresentando um Superman brutal e anti-heróico. A creepypasta Shoot That Damn Door conta a história de um jovem que vai morar com sua tia excêntrica, chamada Louise, que insiste que todas as portas da casa permaneçam fechadas. Curioso, ele abre uma porta trancada no subsolo e encontra um túnel escuro que leva a uma sala com uma criatura gelatinosa e pulsante e aterrorizante. A história explora o medo do desconhecido, curiosidade humana e o horror psicológico de enfrentar algo que não deveria ser perturbado. A creepypasta The Long Walk segue 100 jovens em uma competição brutal caminhar sem parar a 6 km por hora até sobrar apenas um vencedor. Quem desacelera demais recebe avisos, e 3 infrações significam execução imediata. O protagonista, Ray Guarantee, enfrenta desgaste físico e psicológico extremo, enquanto a história explora a resistência humana, pressão mental e a crueldade de um sistema desumano. A creepypasta The Pancake Family conta a história da família Driscoll, mantida em cativeiro por 20 anos e progressivamente achatada por um dispositivo hidráulico, ficando consciente, mas incapaz de se mover. Quando são descobertos, os corpos parecem irreconhecíveis, lembrando panquecas humanas. A história mistura o horror corporal, mistério e uma reviravolta no final sobre a identidade de quem os encontrou. A creepypasta You Never Even Know conta a história de um homem que percebe sinais estranhos que alguém anda entrando em sua casa quando ele não está. Ele encontra pequenos objetos fora do lugar, comida desaparecendo e uma sensação constante de estar sendo observado. Achando que pode ser apenas distração, decide instalar câmeras de segurança escondidas para descobrir o que está acontecendo quando ele sai para trabalhar. Quando finalmente assiste às gravações, revela que é algo arrepiante. Há uma pessoa desconhecida morando secretamente em sua casa, escondida em espaços que ele nunca verificava, como o armário ou o sótão, e circulando livremente assim que ele sai.
O título You'll Never Even Know reforça o terror de perceber que alguém pode invadir a sua vida sem que você perceba, deixando a pergunta no ar: e se isso já estiver acontecendo com você agora, sem que você perceba? Bom, gente, então o vídeo é esse. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo e basicamente dos meus resumos que eu fiz desse iceberg. Não vou mentir, foi muito difícil de ter feito, mas eu dei o meu melhor nesse iceberg. Como eu falei no primeiro vídeo da camada 1, eu amo e muito as creepypastas. Sempre fui um fã desde que eu conhecia, desde que eu era moleque, eu via creepypastas e eu nunca vi, na minha opinião, vídeos de iceberg que basicamente falavam de todos os tópicos e principalmente falavam de tópicos ou creepypastas que nunca ouvi falar, ou principalmente que não resumiam bem ou simplesmente cortavam elas. E eu queria então, para eu atiçar a minha vontade, decidi fazer o meu próprio iceberg das creepypastas, falando de todos os tópicos, sem exceção, de forma resumida e bem mais interativa com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu pretendo fazer mais vídeos, não só de iceberg, mas também de vídeos de outros tipos de vídeos, como vídeos de terror, mistérios, casos criminais, lendas e muitas outras coisas nessa nossa internet, gente. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para o pessoal e deixem um like para poder me ajudar, porque eu penso em continuar com o YouTube, em focar no YouTube, porque eu tô realmente gostando de fazer esses conteúdos. Eu só infelizmente não estou conseguindo ter tempo suficiente nos últimos dias por conta de vários compromissos que eu tenho. Mas eu quero que vocês possam acessar as minhas redes sociais, onde eu sou bem mais ativo por conta de eu ter mais tempo para poder utilizá-las. Eu quero que, se você puder me ajudar, gostaria que vocês pudessem conhecer os meus 2 Instagrams. O meu Instagram de desenho, onde eu publico as minhas artes, e inclusive algumas artes que eu postei aqui que eu mostrei no YouTube, aqui nos vídeos, foram feitas por mim mesmo, e outras que eu não divulguei, porque não tem relação nenhuma com o conteúdo. Porém, eu postei vários desenhos, eu gostaria que vocês pudessem conhecê-las. E também o meu perfil de tatuagem no Instagram, pois eu também sou tatuador. E eu queria que também trabalhar e focar no mundo da tatuagem, porque sempre fui um grande amante da arte. E eu sempre amei tatuagens. Então é também um investimento que eu quero fazer, porque para mim, assim como o YouTube, eu amo tatuagem, eu amo desenhar. E, falando mais uma vez em desenhos, eu gostaria que vocês também pudessem conhecer a minha comic Toontown, uma comic de suspense barra terror e ação, que, na minha opinião, não é recomendado para maiores de 18 ou 16 anos, por conta de que tem temas bem pesados e bem obscuros. Mas eu pretendo fazer um vídeo exclusivo para essa minha comic, para poder, caso vocês queiram, falando sobre como é que ela é e como funciona ela. Então, gostaria que vocês pudessem acessar para poder me ajudar na Webtoons. E basicamente é só isso. Muito obrigado por terem visto esse vídeo e vejo vocês nos próximos vídeos que eu vou começar a fazer. Então, muito obrigado e falou, gente!